Vamos falar do time do Palmeiras agora, Jailson, hein? Que pena, hein? Rompeu o ligamento, é mais um volante que o Palmeiras perde e aí começam aquelas discussões na academia. Contratações? Vem gente nova aí? Vem. Tá na hora? Estamos precisando? Se preparem, Bertozzi, Jean, André e Calçado. Quais são os setores? Essa vai ser uma das perguntas. Então, o Daniel Bocato, nosso repórter, trazendo bastidores do Verdão. Abrindo aspas, o Palmeiras sabe que o elenco atual, composto apenas por 24 atletas, precisará de reforços para brigar nas próximas 3 frentes da equipe na temporada 2022. Por isso, estuda a aquisição de 3 a 4 peças de renome para dar mais fôlego e material humano ao técnico Abel Ferreira. Então tá aí, ó. Palavra-chave ali é renome. Renome é o seguinte, só abrir vagas Peso. É uma coisa. Jogadores que tenham relevância, você fala, pô, esse cara aqui pode chegar para ser titular, é outro nível, ainda mais no Palmeiras. Então, onde é que o Palmeiras vai se situar nessas contratações? Só preencher vagas? Porque quem tem 24 jogadores apenas é um elenco pequeno para o calendário brasileiro, mas ele é perfeitamente aceitável, por exemplo, na Europa. Os clubes trabalham com elencos curtos. Aí você usa jogador da base quando precisa. Mas é possível, você consegue fazer a gestão de um grupo com 24. Agora, aqui é difícil, porque o Abel tem que ter um time que é capaz de jogar, mais gente capaz de jogar. A gente falava isso no início do programa. Você tem uma quantidade maior de quem entra e joga. Então, por este indicador, eu imagino que são nomes, não são muitos, e serão, é melhor vocês fizeram a proposta no Pedro, né? De quanto foi? 20 milhões de euros? Foi uma proposta gigantesca. Foi uma grana gigantesca. Dinheiro destinado ali a contratações. Perfeito. Chega português e pergunta para ele, e aí, tem esse dinheiro aqui, o que você quer? O Jean tá com aquela imposição para dizer quantos são e quais são. Não tô não. Mas a discussão é em cima disso, porque eu ouvi bastante aqui, não digo aqui na bancada, né? Em vários lugares, talvez aqui também, que o Palmeiras não tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Melhor do que o Palmeiras tem ainda Atlético e Flamengo. Talvez hoje o Palmeiras... Mas essa é uma avaliação do próprio Abel, né? Talvez hoje o Palmeiras tenha o melhor time, né? Talvez tenha o melhor time. Talvez tenha o melhor funcionamento. Mas o Palmeiras fez 2 partidas recentemente que não estiveram no nível do Palmeiras, né? 2 primeiras rodadas do campeonato. O Ceará e o Goiás. Isso, 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Rafael Veiga deu uma entrevista pra gente na semana passada, uma semana atrás, explicando o que ele sentiu no jogo contra o Ceará. E aí as coisas todas têm explicação da viagem, o desgaste, jogadores que se cuidam mais, que se sentem estranhos em campo depois de desgastes como esse, e que faz sentido, absolutamente faz sentido. Você ouvir um jogador, quantos anos tem Rafael Veiga? 24, 23? Acho que já tem 26. Então me equivoquei. Mas um jogador que está na flor da idade. 26 anos. 26 é auge. Me enganei. Auge físico, técnico, talvez, né? Falar isso, eu me senti muito estranho. É verdade. Eu me cuido, eu trabalho, eu treino, e eu me senti estranho. Isso acontece de maneiras diferentes com esses jogadores. Mas quando o Abel fala sobre o elenco, ele falou depois do jogo contra o Flamengo, nosso elenco é curto porque assim eu quis. Sim. Opção minha, né? E também houve uma questão de condições do clube de trazer alguns jogadores que ele pediu e não vieram. Então, na verdade ele até deixa muito claro que, assim, para mim, vou traduzir o que eu entendi. Ele falou, se é para vir esses caras aqui, não precisa. eu prefiro ficar com os 24. Porque ele falou, diante das possibilidades que me foram oferecidas, eu optei por ter um elenco mais curto, e é um elenco forte e tal, e etc. Então, eu acho que assim, quando a gente coloca essa pergunta, Palmeiras precisa de reforços para brigar em todas as frentes, em todas, certamente precisa. Né? Acho que você só tem hoje 2 elencos capazes de brigar em todas as frentes hoje no futebol brasileiro. Né? Quando eu digo brigar em todas as frentes... são todas as frentes,
né? São as três. Brasileiro, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Libertadores e Copa do Brasil. Tríplice Que são coroa. Atlético e difícil. Flamengo. Tríplice coroa. É o que- difícil, mas difícil. não, é que brigar em todas as frentes, evidentemente, não significa você ganhar todos. Competir bem, eu acho que O tudo. Flamengo, por exemplo, né, foi vice-campeão brasileiro no ano passado e não foi uma temporada cujo comando técnico parecia estar tirando o máximo do elenco, e mesmo assim, muito por conta da qualidade do elenco e não do seu treinador, foi vice-campeão brasileiro, chegou à final de Libertadores e semifinal, né, de Copa do Brasil. Então, o Flamengo conseguiu ali muito por conta da qualidade do elenco. O Palmeiras certamente não tem essa qualidade hoje. Tem jogadores muito bons, tem um técnico que tem tirado o máximo desses caras, e aí se a gente for discutir onde precisa de reforço, eu acho que tá meio claro, né? A lesão do Jailson é séria para o Palmeiras demais, Sim. porque agora não tem uma alternativa para esse jogador, que inclusive vinha atuando não só como volante, mas como o substituto do Veiga na hora que era necessário. Mais à frente, Então né? ele é volante e meia, era o melhor volante reserva e meia, porque a Atuesta não conseguiu até agora jogar em bom nível. E continua, para mim, precisando... Duas pro ataque, né? do... Duas ou não? Eu acho que o centroavante é mais necessário. Por que eu digo isso? Porque o Palmeiras tem um monte de jogador de beirada, bons jogadores. Podem ainda não estar no seu máximo, mas são bons jogadores. O Gabriel Verão é bom jogador, o Wesley é bom jogador, ele tem ainda o Rony, que se chegar um centroavante vira alternativa também para o lado. Ele tem o Scarpa, que ele escala por ali, mas pode escalar como um meia central. Então acho que o Palmeiras precisa, acho que é essencial. Pro Veiga, não? Então, pro Veiga... Porque assim, você falou do Scarpa, mas assim, a gente não vê o Abel utilizá-lo ali. Sim, né? Ele já usou, Já usou, né? E o Scarpa já foi bem por ali. Então, eu acho que ele poderia ser uma alternativa para jogar no lugar do Veiga. Então, eu vejo como essenciais o tal do 9 e o volante. Né? E o volante. Até outro dia você conseguia resolver isso imediatamente. Agora você tem as janelas, né? A gente está acostumado com esse cenário internacionalmente, né? Fechou. E é a primeira vez que a gente tem isso internamente no futebol brasileiro. Não, você ia num time da Série B, até em outro da Série A, buscava ali um jogador de renome. No mínimo para compor, mas um jogador que pudesse entrar ali na rotação. Agora não, agora sim, até o dia 18 de julho é o que tem. Que é o que no Brasileiro? Em que rodada mais ou menos do Brasileiro? Eu sei que é entre oitavas e quartas da Libertadores. Que data? 18 Então, Você já jogou o jogo na fase de grupos. Até jogo de mata-mata de Libertadores. Na fase de grupos da Libertadores, vai até a oitava rodada do Brasileiro, paralelamente. Que é a final de junho. É quase pra gente. Então deve ser umas 10, 12 rodadas. Mas a gente já vê aqui, já fala. Então, assim, dá tempo de você olhar, pensar, mas por esse período agora, dois meses e pouco, é o que tem. E é muito vai na emergência. Né? É muito ponto disputado no Brasileiro, né, Léo? Sim. De fato é uma questão. Você falou que data, Léo? 18 de julho. 18 de julho? 18 de julho vai poder jogar a partir da... Uau! Putz, esse calendário tá bem doido. 18ª rodada, cara, rodou. Você veja o que esses caras vão jogar. Aí é aquela coisa, já foi metade do Campeonato Brasileiro. Porque é jogo a cada 3 dias. Já foi metade do Brasileiro e já foram as oitavas de final da Já Libertadores. passou um turno. Quer dizer, você vai ter jogadores para um turno. Sendo que você tem que imaginar, dependendo... mas eu preciso de um tempo para adaptar. Bom, acabou o campeonato. Ou... Assim, o que o Palmeiras pode ir com dinheiro, também ele pode dizer o seguinte: eu não vou trazer 4 jogadores, mas vou trazer 2 que... Tenho 2 que realmente vão deixar o treinador muito feliz da vida. Fantástico. Fantástico você ter 2 jogadores, né, alguém que agrade nesse nível o Abel. Mas eu acho que ele é que consegue extrair mais do elenco que tem no futebol brasileiro. Teve outra coisa legal que ele falou quando ele explicou essa situação. Ele disse que ele pede perfis. Ele fala, eu preciso de um jogador assim, 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 assim. Ele até, né, indica alguns nomes no sentido de para fazer essa ilustração. Né, mas ele não pede aquele jogador especificamente. A chegada do Murilo foi muito nessa direção. E ele diz, não, tipo esse, não falo com empresários. Essa parte não é minha. O clube vai atrás daquilo que der para fazer e tal. Então,
quando se fala em nomes midiáticos, é até um pouco surpreendente, porque o Abel me parece um treinador que ele quer funções cumpridas em campo. É mais qualidade do que renome. Né? Eu acho que é nível técnico. Isso, qualidade do jogador. Qualidade do jogador. E não a coisa para aparecer, né? Palmeiras contrata. Ele vai, pelo que você falou, André, ele deve ser a alegria da análise de desempenho do clube. Porque análise de desempenho trabalha com perfis. Então você fala, eu preciso de um volante com essa característica. Você consegue por indicadores, essa primeira triagem pode ser com números, com estatística, e depois você pode colocar a partir dos números 10 jogadores. O mundo todo está valendo? Está valendo, claro, né? Casimiro, e aí você descobre caras que talvez não custem tanto quanto o modelo para aquela posição custa. Eu até consigo entender. É bom deixar claro que aquilo que a gente mostrou, a tela que a gente mostrou, é um trecho da matéria do nosso site e não uma frase do Abel, né? Então o tal do renome. Renome é perigoso é da matéria do nosso site e não uma frase. Agora, eu até entendo, talvez, a ideia do cara de renome, por quê? Porque você pode achar um jogador de qualidade, mas você tem que achar um jogador de qualidade que esteja pronto para entrar num jogo de quartas de final de Libertadores. Esse é outro ponto. E aí o renome tem um peso para isso também. Porque não adianta você trazer um cara, esse moleque tem muito futuro, ele é bom, ele tem todas as qualidades do tal perfil. Só que qual a garantia que você tem que você vai contratar um jogador ainda muito maduro, colocar no time? Tudo bem, garantia você nunca tem, mas o risco desse cara dar certo é menor do que um cara já com o tal do renome, que significa de alguma maneira carreira, peso e um jogador habituado a determinadas situações. Agora, talvez o Palmeiras esteja mesmo fazendo uma temporada, aí é suposição, para investir muito em Copa Libertadores, porque é candidatíssimo e seria um terceiro título consecutivo, um negócio completamente absurdo, né? Histórico ao extremo. Copa do Brasil, pelos mesmos motivos, você não pode descartar, é candidatíssimo. E para Campeonato Brasileiro, negociar ali uma posição que permita participar de Libertadores, talvez não fase de grupos, mas estar envolvido, que é mais ou menos... Não gosto de falar nisso, mas é um seguro para se as coisas não acontecerem ou na Copa do Brasil ou na Copa Libertadores, aquilo que foi planejado por uma questão de caráter do elenco e a experiência que o Abel tem com esses jogadores. Por qual motivo não se pode imaginar o Palmeiras alcançando a final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores? Qual é o motivo? O que eu acho, só, André, é que assim, hoje, com o nível de jogo que o time principal do Palmeiras adquiriu, é um time que passa confiança, né, para o treinador. Ele sabe que em que pese os dois tropeços contra Ceará e Goiás, porque foram tropeços, mas eu acho que assim, quando você faz isso... Você, no fim das contas, eu acho que quando você tem um time em que você confia e que joga bem constantemente, e hoje é o caso do Palmeiras, é melhor você apostar num campeonato por pontos corridos. Concordo. É claro que tem um Atlético muito forte também. Mas Jean, você acha que é coincidência o fato das duas melhores atuações do Palmeiras terem sido contra o Flamengo e contra o Corinthians? Não, então, não acho. E essa é uma questão do perfil de você conseguir... Mobilização. Mobilização. Que é o jogo de campeonato tratado como jogo de Copa. Isso. Só que assim, a ideia do Abel, e eu já tinha ouvido isso antes de começar o Brasileiro, de uma figura importante lá do grupo, a ideia do Abel era começar voando no Campeonato Brasileiro. Porque era o momento. E as suas escalações mostram isso. Confirmaram isso. E a Libertadores... Mas à medida que você perde pontos, a prioridade do Flamengo hoje é Copa Libertadores ou Campeonato Brasileiro? Libertadores. O quê? Hoje. Libertadores. É uma posição tranquila no grupo. O Flamengo deveria estar mais preocupado com o Campeonato Brasileiro. Palmeiras. Campeonato Brasileiro. Você não está falando da temporada inteira. Não. Momentâneo. Hoje, essa semana. Tá. Palmeiras. Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Corinthians. Copa Libertadores. Sim. Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque agora é um raciocínio que você fez há alguns programas. O Calçade falou das datas. São tantas datas de Campeonato Brasileiro até o fim da fase de grupos da Libertadores. O time que for candidato na Libertadores e conseguir
aproveitar essas datas todas do Brasileiro na largada, talvez ele se coloque muito bem, a posição seja muito boa, enquanto todo mundo está lidando com dificuldades e tal. Mas isso é muito mais fácil falar do que fazer. Contra o Emelec, time reserva? Eu acho que deve ser Bem alternativo. E acredito que sim, e acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Olha, esse grupo do Palmeiras, pelo que ele mostrou até aqui, é um grupo em que o jogo mais importante, o jogo para colocar os figurões, está muito mais no fim de semana que no meio da semana. Lógico. Brasileiro. Já teve a chance de ver 2 vezes todos os times da Libertadores e o próprio Emelec teve uma dificuldade imensa contra o Deportivo Táchira em casa. Não me passa. O Emelec já teve bons times. Vamos lembrar que em 19 o Emelec vai para os pênaltis com o Flamengo, chega a ganhar 2-0 o jogo de ida, mas hoje não é um time que se pareça com aquele. O técnico é até o mesmo. É um trabalho longo, mas hoje muito contestado. Não consigo ver o Palmeiras tendo grande dificuldade, mesmo trocando jogadores. Perfeito. Vamos falar Você falou de dificuldades? Não consigo. Dificuldades. Abel, mas não o Abel do Palmeiras, o Abel Braga está enfrentando algumas dificuldades. Então, para a gente falar aqui do Abel, do Fluminense, vamos lá com